É, pessoal, o Palmeiras acaba de vencer o Botafogo por 1-0 em um jogo duro e está classificado para as quartas de final deste Mundial. E olha só, ninguém menos que Thierry Henry reagiu à classificação do Verdão e soltou elogios ao time paulista. Fica aí até o final para ver em detalhes tudo o que ele falou sobre o Palmeiras. E no fim eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso também. Sim, é verdade que o Palmeiras conseguiu um grande feito ao avançar para as quartas de final em um torneio desse nível. É claro que muita gente vai dizer que eles pegaram o grupo mais fraco da competição e que nas oitavas enfrentaram o Botafogo, um adversário doméstico. Também é verdade que fizeram um jogo bem abaixo contra o Inter Miami, de Messi, que terminou empatado, e empataram em 0-0 contra o Porto, que não vive grande fase. Mas só de chegar entre os 8 melhores já é uma conquista importante. E tudo indica que o próximo adversário deve ser o Chelsea ou o Benfica, e o Chelsea chega como favorito. Se isso acontecer, teremos um duelo. Palmeiras x Chelsea nas quartas. E claro, nem preciso dizer que os ingleses chegam como grandes favoritos nesse confronto, mas não vai ser jogo fácil. Jogou como um time grande desde o começo do jogo. O Palmeiras que tentou vencer desde o começo do jogo. O Palmeiras que criou. O Palmeiras que quis se classificar. Não o time que só se defendeu. Pode subir o sobe-som, porque merece. Porque mais uma vez o time do Abel Ferreira tem que ser elogiado. É o time mais competitivo do futebol brasileiro nos últimos anos. É um time que sempre, quando chega em momento de decisão, ele cresce. E isso aconteceu de novo. O Botafogo, em momento nenhum da partida, o Botafogo que foi heróico, tá? O Botafogo que passou num grupo dificílimo. O Botafogo que, em momento nenhum, tirando o final da prorrogação, mereceu fazer o gol. O Botafogo se fechou, o Botafogo jogou para não sofrer gol. E aí, me desculpa, aí eu sempre acho merecido passar quem tenta jogar, quem tenta criar, quem atua como clube gigante que é o Palmeiras. E como eu acho que o Botafogo deveria jogar também. O Botafogo foi pro Kaique, aí não sei por quê. Foi pro Raí. Ah, tá, eu achei que tinha falhado a minha internet. Foi o Botafogo, um Botafogo que pra mim se comportou hoje como se tivesse jogando contra o Paris Saint-Germain, contra o Atlético de Madrid. Parece que o Botafogo se acostumou a se defender e tentar jogar por uma bola. E o Palmeiras não. O Palmeiras jogou para ganhar. O Palmeiras criou. O Palmeiras esculhambou o Botafogo em número de finalizações no tempo normal e na prorrogação. De novo, para quem ameaçava já estar criticando Abel Ferreira, é impressionante como as mudanças desse cara funcionam. Porque o Abel Ferreira tirou o Estevão, na minha opinião, errou naquele momento, tá? Pô, o Estevão tava jogando um bolão no jogo. E o Abel tirou o Estevão. O Estevão ficou brabo, saiu emburrado. E aí, um dos jogadores que ele colocou, que foram ali Paulinho e Luigi, o Paulinho decide a partida. Agora se liga nas palavras do Henry. O Palmeiras é um grande time, um dos maiores do continente americano, talvez até o maior. Eles têm um investimento altíssimo e estão com um elenco recheado de craques e estrelas. Contam com um treinador muito competente e, sinceramente, são capazes de ir ainda mais longe nesse Mundial. Pode até ser que ainda não tenham feito aquele jogo de encher os olhos, mas em mata-mata tudo muda. É outra competição. E os times brasileiros estão jogando com alma, estão dando a vida nesse torneio. Eles não vão se dar por vencidos contra ninguém. A vitória contra o Botafogo só veio na prorrogação, é verdade. Não foi um bom jogo para nenhum dos dois lados. Mas como era um confronto entre brasileiros, a disputa ficou de igual para igual. Mesmo com o Palmeiras tendo um time tecnicamente superior, o favoritismo desaparece em jogos assim. Eu acho que o elenco do Palmeiras tem qualidade para bater de frente com muitos clubes europeus que ainda estão vivos nesse mata-mata. Se o adversário for o Chelsea, tudo indica que vai ser um jogão equilibrado.
O time inglês chega como favorito, claro, mas não dá para subestimar o Palmeiras, nem os seus jogadores. Praticado no Brasil, um jogo ruim, jogo fraco, né? Jogo fraco, tecnicamente fraco, jogo sem grandes jogadas, jogo fraco. O mérito do Palmeiras, jogou melhor, foi realmente ter buscado a vitória, né? Que é o básico dentro de um jogo de futebol, duas equipes que têm elencos bons jogadores à disposição dos técnicos, só um dos times entrou em campo pensando em vencer. Eu acho que vai muito na conta do Renato Paiva, essa atuação ridícula do Botafogo, um time acovardado. Acho ok você jogar dessa maneira contra o PSG, deu certo. É aquela coisa que acontece em 10, 15, 20 jogos assim. Jogar tem 20 vezes, talvez o Botafogo perdesse 19, ou perdesse 17, empatasse 2 e vencesse aquele. Deu tudo certo, o mérito foi muito elogiado, porque foi resignado, porque teve um plano de jogo, porque não ofereceu chances ao campeão europeu, praticamente não criou nada, e venceu por 1-0. Já contra o Atlético de Madrid já foi uma coisa para se discutir, porque ficou sentado em cima de uma vantagem muito grande, perdeu o jogo, mas tinha a vantagem de perder por até 2 gols. Mas já não foi um jogo, até defensivamente, tão elogiável assim. E hoje, o Botafogo simplesmente não jogou. O Palmeiras tentou, buscou, jogadores importantes saindo do banco, um deles acabou fazendo gol na jogada individual. Acho que o Palmeiras ainda é um time com um repertório ofensivo muito pequeno para tantos bons jogadores que estão à disposição de sua comissão técnica, mas a justiça da classificação, ela para mim é inquestionável. É inquestionável, o Palmeiras mereceu avançar. E eu vou falar uma outra coisa aqui, que estava conversando com o amigo meu, o Felipe, agora durante o jogo, e tem outro aspecto também, o Palmeiras merece mais avançar nessa competição, porque foi um clube que trabalhou para ter esse time. O Botafogo não trabalhou, surgiu lá uma SAF, um milionário, um sujeito sai dos Estados Unidos, compra e põe um monte de jogadores ali. Aí tu vê a arrecadação do clube, o elenco, o valor, não cobre. Tudo bem, é legítimo, é legal, não é proibido, mas o que o Botafogo trabalhou para ter esse time? O que foi feito para o Botafogo ter esse time? O Palmeiras fez por onde? O Palmeiras trabalhou para ter estrutura financeira e contar com ótimos jogadores. O Botafogo não. Então, acho que até nesse aspecto o Palmeiras merece mais avançar nessa competição. E não sei se o Botafogo terá outra oportunidade de disputar algo parecido, porque com a crise na holding, né, a explosão já lá na França, com o rebaixamento do Lyon e toda a revolta que está vendo lá, não sabemos quanto tempo essa fantasia vai durar, porque é o mundo fantasioso das SAFs, né? Alguém chega, põe dinheiro, e você não sabe quanto vai durar. Pode durar 1 ano, pode durar 10 anos, pode durar nada, né? O Vasco não durou nada. Então, vejamos como vai ser. Justíssima classificação, e acho que o mundo foi apresentado ao futebol praticado no Brasil. Um jogo ruim, um jogo que, se fosse para tentar convencer alguém a assinar um pacote na TV a cabo, no streaming, para assistir o futebol praticado no Brasil, acho que a pessoa não assinaria a partir desse jogo, porque não foi um bom jogo. Nós já estamos acostumados a isso. Quem está acostumado a ver os jogos de um outro nível, certamente não se encantou com o espetáculo, entre aspas, apresentado hoje. Mas a vitória do Palmeiras é justíssima, e eu acho que o Botafogo foi até mais responsável pelo fato de o jogo ter sido ruim do que o Palmeiras, evidentemente, porque foi um time, a palavra só tem essa palavra, um time acovardado. Mas e agora, o que você achou disso tudo? Você acha que o Verdão tem chance de passar pelo Chelsea ou pelo Benfica? Comenta aqui embaixo e vamos discutir.